está na Escuta, o programa onde a conversa tem voz ativa. Olá, querido ouvinte! Tudo bem? Sou Pedro César Ferreira e você está na Escuta, o programa onde a conversa tem voz ativa. O assunto de hoje é sobre o grande dilema do jornalismo de rádio. Como manter o rigor na apuração em meio à urgência da notícia? Para falar sobre este tema, iremos bater um papo com o Leandro Rezende, jornalista da rádio CBN e apresentador do programa CBN Rio. Além da rádio CBN, Leandro tem passagens pela revista Veja, Agência Lupa, Jornal O Dia e CNN Brasil. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Acompanhe a gente nesta conversa. Gostaria de te agradecer, Leandro, por ter aceitado o convite para essa entrevista. Espero que a conversa seja muito produtiva. Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom conversar sobre jornalismo, né? Com quem está começando, com quem já começou, quem gosta disso. Falar de rádio, para mim, é um prazer enorme. Para darmos início a esta conversa, vamos começar com uma pergunta simples. Qual é a rotina de uma redação de jornal para rádio? Pedro, é uma rotina, né, muito semelhante à de outros veículos que eu já passei, inclusive por TV, por impresso, mas a do rádio, ela é parecida no sentido das pessoas sempre mobilizadas, né, correndo atrás. A diferença é que no rádio ninguém fica sem fazer nada em nenhum momento, né? Não há possibilidade de você ficar na cadeira imóvel. O rádio, ele precisa, ainda mais uma rádio como a CBN, precisa alimentar o noticiário 24 horas por dia. Então é uma rotina muito intensa. A minha, em particular, eu apresento o programa a partir de 9h30 da manhã, e acordo muito cedo já para ler os jornais, já para começar a ouvir a rádio, ver os programas matinais e tentar entender o que está acontecendo na cidade. Começo a ligar para as pessoas, ligo muito cedo, né, para as minhas fontes, para todo mundo, para começar a construir um mosaico daquilo que a gente vai apresentar, mas é bastante corrido. Certo. Quando uma notícia surge, qual costuma ser o primeiro passo da equipe? A gente precisa primeiro, dependendo de onde que ela surge, né? Se a gente recebe de um ouvinte, por exemplo, que é muito comum, a gente precisa checar a viabilidade daquele relato, né? Confiando em nós próprios, mas em nossos meios de apuração independentes também, que envolvem muita pesquisa, contato com outras fontes que possam referendar aquilo que foi dito, para que não chegue para o nosso... não volte para o nosso ouvinte uma notícia apurada por um caminho só, né? Porque isso pode levar a fake news, isso pode levar a um problema grande. Como a dinâmica de uma redação radiofônica influencia o modo como as informações são apuradas? É isso, cara. É uma dinâmica muito intensa e a apuração ela precisa ser muito ágil também, né? Porque o rádio ele é um meio muito presente na vida das pessoas e que ele não pode demorar tanto para confirmar uma informação. Quem liga o rádio quer saber do que está acontecendo agora. Se tem um incêndio na rua tal, a gente precisa ser informado muito rápido, né? Então a exigência de uma dinâmica de circular por muitos assuntos, por muitos universos, ela é constante. Por isso que é desafiador, né? Você não tem o recurso da imagem para você... Hoje em dia nós temos YouTube, Globoplay, que a gente usa imagens, mas isso não é suficiente. O rádio, o nosso core, né? A gente precisa descrever o que a gente está vendo com muita atenção e, principalmente, girar os assuntos, mostrar organicidade, mostrar que a gente está em cima do lance o tempo todo. Certo. Para você que está nos acompanhando, eu estou entrevistando o Leandro Rezende, jornalista da CBN, apresentador do CBN Rio, e estamos falando sobre o rigor na apuração em meio à urgência da notícia no rádio. A próxima pergunta que eu trago, Leandro, é: quais são as estratégias usadas para checar as informações em um tempo muito curto? Então, eu vou tentar pegar um exemplo aqui de uma notícia que saiu no ano passado, que foi até a concorrência que deu, foi a Band News que deu uma notícia muito séria sobre um caso de órgãos transplantados com HIV, um escândalo de saúde muito grande no Rio de Janeiro, e a Band News deu esse furo. Assim é o jornalismo. Tem dias que eles dão a notícia em primeira mão, tem dias que nós damos, e assim a vida segue. Eu precisava da confirmação daquilo imediatamente.
Então, nesse dia, né, porque a gente não podia correr mais atrás do que já estava correndo, nesse dia, ao vivo, eu pedi um intervalo, saí e liguei para umas fontes minhas no programa de transplantes, né, fontes que eu conhecia há muitos anos, e acionei elas para tentar confirmar essa história. É desafiador porque precisa correr, mas precisa, sobretudo, ter muita vivência para conseguir responder a esse universo de pressão e de ter que lidar com um manancial grande de fatos, né? Eu acho que para quem está começando, que obviamente não vai ter uma carteira, uma agenda de fontes, ela não vem pronta, ela é construída ao longo da vida. Para quem está começando, não dá para ficar preso ao WhatsApp. Não dá para ficar preso no que leu no Twitter, no que viu no Instagram. Tem que meter a mão no telefone, tem que calçar o sapato e ir para a rua. Porque é assim que você consegue construir um cenário que você, depois de um tempo, consiga ligar para uma pessoa, ela ter confiança em você e te contar uma história. Falando em WhatsApp, eu vejo que atualmente as redes sociais estão cada vez mais presentes no dia a dia no rádio, principalmente na interação com o público. Aí entra a questão do WhatsApp. De que forma as redes sociais impactam na apuração rápida? Como elas ajudam ou atrapalham esse processo? Elas ajudam muito mais do que atrapalham se bem usadas, né? O jornalismo precisa descer do pedestal de achar que o o jornalismo faz vai influenciar a rede social. Ainda tem muita gente que pensa assim, isso é uma cabeça antiquada. A cabeça atual, ela precisa ser... O mundo está nas redes sociais, a gente precisa entender as redes sociais e trazer elas pro nosso mundo e retroalimentar, e não nós, num poder de agenda, alimentarmos o que as pessoas irão discutir. Eu acho que jornalista tem que estar na rede social, tem que saber como é que funciona um algoritmo, tem que saber o que é trending, o que está circulando, o que as pessoas estão falando nas redes, mas não achar de que isso é o mundo também. É preciso manter a mesma compreensão holística de você estar na rua, no dia a dia das pessoas, e não achar que o que está na rede social é o grande assunto. Não, ele pode ser. E sobre o WhatsApp, ele é fundamental para a comunicação direta com os nossos ouvintes. Sem o WhatsApp hoje não existiria rádio, não existiria o CBN Rio, sem a menor dúvida. Hoje é a forma que a gente tem de fazer o programa de dentro do estúdio, os ouvintes de onde eles estiverem. As ferramentas de checagem digital são integradas à rotina de redação e como é que elas funcionam nesse contexto, caso sejam? Olha, depende, né? Eu trabalhei com checagem durante muito tempo, né, na agência Lupa e domino algumas dessas ferramentas, mas o rádio ele tem outros mecanismos de checagem e outras técnicas também. Talvez ferramentas digitais que eu usava, por exemplo, de pesquisa de imagem reversa, hoje numa apuração imediata não consiga usar rápido aquilo, mas as técnicas de checagem, de você conferir com outras fontes, de você fazer leituras inversas, de você sempre suspeitar daquilo que você está lendo, daquilo que você está informando, observar contradições. Isso é princípio do nosso jornalismo, verificação de fatos, checagem, precisa estar na cabeça de todo mundo que quer fazer jornalismo em qualquer lugar, no rádio, na TV, no streaming, no TikTok. Quem quer fazer jornalismo tem que saber disso. Para você que chegou agora, está um pouco perdido, eu estou aqui conversando com o Leandro Rezende, jornalista da CBN, apresentador do CBN Rio, sobre o rigor na apuração em meio à urgência no rádio. Continue aqui com a gente acompanhando esta conversa. Então, vamos para a próxima pergunta, que são: quais são os critérios mais importantes na escolha de fontes confiáveis em coberturas de urgência? Acho que a fonte oficial ela é importante, né? A fonte oficial, governos, instituições, organizações da sociedade civil. Acho que no momento de crise que a gente tem, por exemplo, com frequência nas comunidades do Rio de Janeiro, existe uma gama imensa de pessoas que produz conhecimento sobre favela, sobre criminalidade, e ter à mão essa agenda é importante, observar o que eles produzem sobre si, né? E aí você tem que combinar muitas vezes visões e versões, né, com a sua própria apuração. Ficar preso no discurso do Estado te inviabiliza, mas observar o discurso do Estado e colocar ele sob uma perspectiva crítica a partir do que você observa numa rede de atores confiáveis, eu acho que é o caminho ideal para você passar algo mais próximo para o teu ouvinte.
Mesmo que tudo seja feito com o maior cuidado possível, ainda podem ter erros de apuração em notícias dessa natureza. Em que situações o imediatismo pode prejudicar a integridade da informação e, como consequência, a credibilidade do jornalismo no rádio? Já aconteceu comigo de noticiar a prisão de uma pessoa que não foi presa, né, por conta disso, do imediatismo e de estar correndo atrás, e no meio de uma operação policial me informaram que uma determinada pessoa havia sido presa, uma pessoa me informou, eu achei aquilo esquisito, mas pensei, vou dar na frente de todo mundo. Dei a informação e a informação não era correta. Depois essa pessoa acabou sendo presa. Mas, enfim, não naquele momento. Cometi um erro por conta disso. O imediatismo ele é um perigo e cometer erros fazem parte, né, dos aprendizados. Né? A partir daí eu comecei a duvidar mais do que eu... A partir do que eu passei a duvidar mais de mim mesmo. Né? E esse afã de querer conseguir conquistar um furo, ser o primeiro, de emplacar uma notícia e ter ela com muitos acessos, isso pode atrapalhar a gente muitas vezes. Como o rádio lida com a transparência diante do público em caso de erro ou revisão da informação? Eu acho que o jornalismo ele consegue bem quando ele se corrige, ele consegue ir bem, né? Fica claro para tudo. O efeito do erro ele é muito maior do que o da correção, é óbvio. Na vida é assim, o jornalismo não é apartado da vida. Mas no momento do erro, a correção do erro ela vai ter um alcance muito menor do que teve o erro em si. E não vai conseguir reduzir os danos que eventualmente causou sobre a vida de uma pessoa. Mas o jornalismo ele deveria ser mais transparente com relação às suas fontes, sobretudo as públicas de informação. Tem muito material público que é usado para fazer reportagem, para fazer mapeamento, e que as pessoas precisam ser informadas de que aquilo ali é público, está acessível para a tua própria conferência, para a tua própria checagem. Eu acho que o jornalismo se vê diante desse desafio de publicizar as suas fontes. Isso é um caminho que eu enxergo para uma retomada da credibilidade. O que fazer quando, mesmo com cautela, um dado incorreto vai para o ar? Não tem muito o que fazer, né? Não dá para chorar em cima do leite derramado, né? Tem que corrigir e aprimorar o teu processo de apuração. Correção assim que possível, com espaço, se possível do mesmo tamanho, nunca mas se errou, também não dá para se martirizar e inviabilizar a continuidade do trabalho, né? Errou, passa uma borracha e bola para frente, porque outros erros virão, outros acertos virão, a vida continua. Você acredita que o radiojornalismo diário está conseguindo manter o compromisso com a informação precisa, mesmo com a pressão crescente por velocidade? Acredito que sim, porque quando o rádio foi o meio de comunicação dominante de massas durante muito tempo, quando a televisão surgiu, disseram que o rádio ia acabar. Quando o YouTube surgiu, disseram que o rádio ia acabar. Agora as plataformas de streaming também colocam os tocadores de áudio, o rádio vai acabar. E agora veio o TikTok e o rádio vai acabar. E o rádio está aí, né? O rádio está aí há mais de 100 anos no Brasil, sendo viável. Modelos de negócio que mudam e precisam sempre mudar, porque a sociedade capitalista também ela se complexificou demais. E o rádio ele está vivo ainda lá, como diria Dorival Caymmi, né? Está vivo ainda lá e vai continuar vivo durante muito tempo se mantiver a sua vocação principal de estar próximo das pessoas, de buscar urgência sem perder a credibilidade. Certo, agora para encerrar, o que o jornalismo diário em rádio pode ensinar a outros meios sobre responsabilidade na apuração em tempo real? Como se construir uma relação de confiança, né? Porque o rádio ele precisa de um pacto entre você que está no microfone e o cara que está te ouvindo. É muito próximo isso. E quando você passa a entender o nível de proximidade que você tem com o teu ouvinte, isso torna a tua relação com ele diferente. E quando você começa a perceber que tem alguém que está respondendo imediatamente aquilo que você está dizendo, você passa a ter mais cuidado com a tua apuração, e é assim que tem que ser. O leitor de jornal, ele não tem um engajamento de um ouvinte de rádio. O cara que assiste TV é a mesma coisa, mas no rádio não. As pessoas passam a fazer parte da teu dia a dia.
respeitar esse ouvinte, respeitar para quem você está produzindo informação, acho que é o mais importante. É isso que o rádio me ensina todo dia. Muito obrigado, Leandro, por esta conversa. Creio que essa troca nos fez aprender bastante sobre apuração, sobre rádio, sobre o jornalismo em si. Um abraço, Pedro. Um abraço para todo mundo da UF, quinto período, com saudade, hein? Tempo bom, aproveitem a cantareira. Um abraço para todo mundo. Valeu. Você ouviu a entrevista com Leandro Rezende sobre o rigor na apuração em meio à urgência da notícia no rádio. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que tenha gostado do programa. A gente se encontra na próxima edição do Na Escuta. Até breve. Você está na escuta. O programa onde a conversa tem voz ativa. Locução, texto, gravação e edição, Pedro César Ferreira. Orientação e revisão, Ellen Brito. Este trabalho faz parte da primeira avaliação da disciplina Oficina de Radiojornalismo, ministrada pela professora Ellen Brito no semestre de 2025.1 do curso de jornalismo da Universidade Federal Fluminense.